Já imaginou, depois de 30 mil anos de cultivo e ocupar até o título de rei soberano, nada mais ter sentido? E é isso que vamos falar hoje sobre um Mahuá, que o nosso protagonista abandonou todo o seu conhecimento e cultivo e até mesmo título para reencarnar em um corpo de uma criança com o nome de Tang-san ou Sukutang, para a procura de Xiongyu. Depois de nosso protagonista reencarnado, o seu nascimento foi bem recepcionado pelo Gabiru quebrando a porta. E sim, meus amigos, era o Lobo Pidão. O Prota achou horrível ter nascido fraco e logo foi aprisionado por eles, que eram monstros demoníacos da Terra de Falan. Com isso, ele foi mantido em cativeiro, que nem um gado ou até mesmo a janta dos Gabiru, né? O Prota, mesmo sabendo que os Lobo Pidão, os Gabiru da Terra de Falan, são os donos de tudo, ele não desistia de ir atrás do seu Pitelzinho, né, meus caros? Ou a Pitanguinha, para ele continuar sendo um belo gado. E esse foi o capítulo de introdução desse Mahuá lindo e maravigoso que eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal. Para início da nossa obra, começamos aqui, no continente das fadas, na cidade do Lobo Pidão dos Ventos, Choflim. Aqui podemos ver que nosso protagonista já está cultivando seus poderes, alcançando a habilidade do céu misterioso, que finalmente chegou no terceiro nível. Ele não esperava que seria tão rápido. Parando para pensar, o nosso protagonista lembra que as habilidades secretas da seita Tang são as únicas que ele tem no momento. Ele realmente sentia a falta da essência espiritual da vida passada. Nosso protagonista lembra que os humanos são miseráveis nesse mundo e ele não pode confiar em nada além da sua inteligência, porque os humanos são completamente escravizados pelas raças dos monstros demoníacos. E lembra que os elfos são extremamente talentosos e fortes em termos de luta. Já havia passado 3 anos que nosso protagonista estava na vila do Lobo Pidão. Um terço das pessoas do grupo já haviam morrido pelas condições precárias do local. O nosso protagonista só queria fazer o melhor para se tornar mais forte e, assim, encontrar logo a sua pitanguinha abençoada, né, meus consagrados? Querendo explorar mais a floresta, ele viu que estava com muita fome e deu logo um estalalpitecos nessa maçã e percebeu um movimento. Saindo do meio do mato, nos arbustos, veio um elemento cara de pau. O protagonista se assusta e pergunta por que teria um humano aqui nessa floresta. O elemento parecia estar ferido e o lobo pidão que estava correndo atrás dele falou: sanguinho! E conseguiu encontrar o elemento cara de pau. O nosso protagonista vê que é um demônio de vento nível 3. O lobinho já era muito forte para o elemento cara de pau. E seria impossível para ele derrotar esse lobo. Logo, algo muito inesperado aconteceu. O elemento se transformou. Isso assusta o nosso protagonista e pergunta a si mesmo: como que os humanos podem ter habilidades? É a primeira vez que tinha visto isso. O elemento estava conseguindo realmente bater de frente com o lobo pidão. Jogou algumas habilidades e o lobinho ficou até assustado. Choflim! Logo após finalizar o lobinho, a transformação do elemento acabou, aparecendo outro lobo pidão. O lobo pidão vindo correndo para finalizar o elemento cara de pau. O nosso protagonista vem voando de dentro dos arbustos, com sangue nos olhos para matar o lobinho, né? O nosso Uau Pidão, percebendo o Sukutang chegando, ele o agarra pelo braço, porém, ele usa a mão de Jade misteriosa, o acertando no olho e acaba jantando o lobinho. Após nosso Sukutang colocar o Uau para tirar aquela sonequinha, ele olha para o elemento cara de pau e pergunta qual o último desejo que ele queria, mas antes ele teria que responder uma pergunta a ele. O elemento cara de pau disse: vá em frente. Sukutang então pergunta ao elemento como ele conseguiu usar essa habilidade de transformação. Já o elemento fica assustado e pergunta como ele matou aquele lobo pidão, sendo que ele não tem a transformação do deus demônio.
transformação do deus demônio? O que seria isso, nosso prota pensa. Com isso, o elemento explica para nós que a transformação do deus demônio entre nós humanos, a raça dos demônios e a raça das fadas, e queria dizer que seriam híbridos por causa da linhagem de sangue, e apenas assim os humanos conseguiriam poder. Porém, são poucas pessoas que estão do lado dos humanos. E descobrimos que o status de escravo nesse mundo é muito melhor do que dos humanos. E também a maioria dos humanos que possuem poderes estão nesse status. Por isso que eles preferem ficar do lado das raças demoníacas e das raças das fadas. E o elemento só queria viver sem ser um escravo. E é por isso que ele tentou assassinar o Lorde dos Lobos dos Ventos, só que terminou assim, ele não conseguiu. E o Sukutang pergunta se apenas por linhagem de sangue ele consegue a transformação do deus demônio, e o elemento explica a ele que pode ser passada também, mas se ele não adaptar a habilidade, a pessoa vai morrer. E ele também pergunta se a transformação do deus demônio poderia tomar diretamente o poder das raças dos demônios e das fadas. E isso seria impossível, pois a diferença de linhagem iria bagunçar o poder que entra no corpo. Descobrimos que o nome do elemento era Jiajin, ou Atin, que estava prestes a morrer, e falou que poderia passar a habilidade do deus demoníaco para o prota. Isso seria ótimo para nós. Porém, ele queria que o prota ajudasse a humanidade e entrasse para a organização deles. E aí, se ele procurasse, ele iria encontrar. E o nome da organização é Redenção. E ela existe para redimir os seres humanos. E assim, o Tio Atin, Saúde, nos passou o poder demoníaco. E disse para o Sukutang que não precisava enterrar o corpo dele, e para ele crescer e se tornar forte. E assim foi feito. Vida longa à humanidade. Após receber uma imensa carga de poder, ele percebeu que facilmente estava integrada a sua habilidade de céu misterioso, e assim melhorando-a. Percebendo que sua habilidade céu misterioso pôde absorver rapidamente o poder da transformação do deus demônio, ele não tinha nenhuma normalidade, e percebendo que o nosso companheiro Atin já foi jogar no Vasco. E assim o Sukutang usa a habilidade do céu misterioso para absorver ali os dois lobinhos. Assim que ele limpou todos os rastros, ele voltou para a cidade, onde ele era prisioneiro ainda, e continuou o cultivo durante a noite. Com o dia amanhecido, ele percebeu claramente um aprimoramento físico, e também tinha que adaptar o seu novo poder para se tornar o mais forte possível, para ele procurar a organização Redenção, e em seguida procurar a Pitanguinha abençoada. E assim finalizando o nosso vídeo desse que eu estou trazendo para vocês. Até a próxima!